Aleluias. Glorificado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, né? Damos graças a Deus por estarmos na presença do Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu creio que Deus, Ele já tocou no seu coração para receber a palavra dEle nessa noite. Eu agradeço a Deus por estar aqui diante da presença dEle, por todos os livramentos, né, que Ele concedeu para a minha vida, e tenho certeza que cada um de nós estamos aqui, temos uma história diante da presença do Senhor. Deus, Ele tem livrado a sua vida, Deus, Ele tem trabalhado na sua vida, porque Ele tem um projeto, Ele tem uma obra a ser realizada, e essa obra Deus não se esqueceu. Vamos ler a palavra do Senhor, fica no livro de Êxodo, no capítulo 3 do livro de Êxodo, nos seus versículos 13 em diante. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 em diante. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Meu Senhor e Deus, nós te agradecemos, meu Senhor, pela tua palavra. Meu Senhor amado, eu sei, Senhor, que já foi orado, meu Senhor amado e Deus santo. Sei também, Senhor, que tu queres falar com a tua igreja, meu Senhor amado. Tu conheces, Senhor, a nossa limitação, tu conheces, Senhor, a nossa fraqueza, meu Deus amado e Deus poderoso. Mas a palavra é tua, Senhor. Prepara, Senhor, o nosso coração, prepara, Senhor, as nossas vidas, para receber, Senhor, a tua palavra, meu Deus amado e Deus poderoso, nessa noite, e que o teu nome venha a ser engrandecido e glorificado. Amém. A igreja pode se assentar. Louvado, né, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nesses versículos que lemos, nós falamos aqui sobre Moisés, um homem, né, chamado, né, comissionado por Deus para uma grande obra, para realizar uma grande obra diante de Deus. Deus chamou Moisés nada mais, nada menos para livrar o povo de Israel de uma grande opressão que o povo de Israel estava sofrendo ali no Egito. Então, nós vemos aqui que o chamado de Moisés foi uma coisa muito séria. O chamado de Moisés, assim, foi uma coisa assim tremenda. E também quando Moisés foi chamado, ele sentiu que o negócio era sério, né, que o negócio era estreito. E quando nós somos chamados pelo Senhor para realizar uma grande obra, é necessário muitas vezes que passamos por outra situação. Deus, Ele vem nos ensinar, né, em várias fases da nossa vida em que passamos. Deus, Ele está nos ensinando. Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está tratando, né? Muitas vezes Deus, Ele vem nos ensinar para quê? Para provar. Deus muitas vezes vem nos ensinar, faz nós passarmos por determinadas situações para nos ensinar, né? Muitas vezes para nos provar, e muitas vezes para também servir de testemunho. Aquilo que passamos serve de testemunho. Aquilo que passamos serve para ensinamento, serve para nós aprendermos. Aquilo que passamos também
serve para crescimento. E com Moisés não foi diferente. Nós vemos aqui na vida de Moisés que ele passou por várias fases. Ele passou por várias situações durante o decorrer da vida dele. Ele passou uma hora, ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo, outra hora ele estava servindo, outra hora ele estava como príncipe. Então Deus, ele coloca muitas vezes a nossa vida em determinadas situações que muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus fala que você é chamado nessa noite, não importa a situação que você esteja, você é chamado desde o ventre da sua mãe. E às vezes Deus faz mesmo nós passarmos por determinadas situações. E Deus te chamou, Deus, ele me chamou. Ou alguém tem dúvida disso? E eu creio que ninguém tem dúvida, irmão, porque nós estamos diante da presença do Senhor. Deus, ele chamou a mim e chamou a você. Nós saímos na nossa casa, entramos dentro da casa do Senhor, porque nós temos certeza que algo Deus tem nas nossas vidas. Estamos até aqui, diante da presença do Senhor, uns 10, outros 5, outros 20, e assim por diante, pastor, né? Mais de 40, né, pastor? Os pastores, aliás, mais de 40 anos na presença do Senhor. Então nós não temos dúvida de que Deus nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós passamos por determinada situação, basta nós crermos na palavra do Senhor. Nós crermos no chamado do Senhor. Aí, aqui nós vemos na palavra do Senhor que Deus chama Moisés para livrar o povo de Israel, o povo dele, o povo que estava lá no Egito, o povo chamado, que tinha uma promessa, estava lá no Egito, e Deus fala para livrar aquele povo. Mas como que aquele povo foi parar, o povo escolhido de Deus foi parar no Egito? Foi o querer de Deus, foi plano de Deus, né? O povo de Israel, ali, o Abraão, Isaac, os chamados de Deus foram parar no Egito. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós vemos, né, que o povo de Israel foi parar lá no Egito devido a ciúme dos irmãos, né? Israel tinha 12 filhos e um deles, por nome José, era o mais amado, e os irmãos dele, por ciúme, venderam José aos ismaelitas ali. Os ismaelitas venderam a Potifar, e José foi parar ali no Egito. Mas tudo era plano de Deus. Tudo que acontece é plano de Deus. Às vezes nós tentamos entender os planos de Deus, mas muitas vezes é melhor viver, é melhor crer sem entender. Crer é melhor do que entender, porque se nós tentarmos entender, a nossa fé não vai valer de nada. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé, ela é colocada em ação quando nós realmente não entendemos nada o que está acontecendo. Quando nós passamos por situações e falamos: Senhor, não estou entendendo nada, e continuamos crendo, aí a nossa fé é válida. Porque se nós tivermos fé no momento bom, no momento de alegria, no momento de abundância, aí é fácil, aí a nossa fé não vai valer de nada. Mas se a nossa fé, se nós tivermos fé e continuarmos crendo no momento difícil, aí sim, aí a fé é fé, e fé é verdadeira. Ali voltando à história, José foi parar ali no Egito, e Deus trabalhou grandemente ali na vida dele, porque tudo era plano de Deus. Quando tudo é plano de Deus, Deus vai trabalhando, Deus usa um, usa outro, e pega a circunstância, transforma uma circunstância que era de derrota para uma circunstância de vitória, e assim Deus vai trabalhando. E ali Deus trabalhou na vida de José, elevou ele ali como governador do Egito. Aí ele ficou ali durante um tempo, sofreu, padeceu, né, como todos chamados do Senhor, né? Aqueles que têm uma grande obra na presença do Senhor sofrem, mas só que Deus, ele sempre está na frente. Deus, ele sempre está livrando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando veio Deus, né? Foi de Deus esse sonho. Foi Faraó
que teve o sonho, mas foi da parte de Deus, porque Deus queria trabalhar. O faraó teve um sonho ali e não conseguiu decifrar esse sonho. Mas nesse sonho, José, que estava ali indevidamente no cárcere, veio, decifrou o sonho, que era 7 anos de grande fartura e 7 anos de escassez. E José decifrou o sonho, aconselhou o rei guardar grandes quantidades de mantimento. O rei colocou José como maioral desse negócio, como governador do Egito. Aí na época que veio 7 anos de fome, o Egito tinha grande abundância de comida, que o próprio José guardou. Israel, quando ficou sabendo, e era na terra toda essa, né, essa escassez. Foi uma escassez, foi uma fome terrível que teve nessa época. Israel, quando ficou sabendo disso, mandou seus filhos ir lá no Egito. Ali, os irmãos de José encontram com ele, ele perdoa os irmãos, 70, ele perdoa os irmãos, né? Aí ele fala: manda meu pai vir, manda toda a nossa família vir. Aí desce ali 70 pessoas ali desceram no Egito. Aí os irmãos falam: mas por que o irmão está falando isso? Está enfatizando, né? Que é 70 pessoas. Não é melhor falar, desceu a família de José, que os irmãos vão entender aqui a promessa de Deus. O que acontece quando Deus, ele tem promessa na minha e na sua vida. Aí desce ali 70 pessoas e passa o tempo. Aí eles ficam ali, a providência de Deus na vida do seu povo. Ali teve uma grande providência de Deus na vida do povo hebreu ali. Aí passa o tempo, José, né, tem a idade dele, Jacó morre, José vive 110 anos, Israel morre também, vai passando, vem outro faraó, né, rei do Egito ali. Só que os faraós que estavam vindo depois, o faraó que veio depois, ele não tinha, ele começaram a esquecer tudo bem que José fez pelo Egito, né? Que o Egito o Egito se engrandeceu naquela época de fartura, e depois naquela época de escassez, o Egito se engrandeceu por causa de José. Então o Egito tinha uma dívida para com José, para com o povo hebreu, então eles consideravam muito. Então durante determinado tempo, o povo hebreu, eles eram bem tratados no Egito. Mas chegou um determinado tempo que eles começaram a ser maltratados ali. Mas por que eles começaram a ser maltratados? Eles se engrandeceram, eles se multiplicaram, né? Se multiplicaram de maneira grandemente ali no Egito. Eles se multiplicaram muito, muito, muito. Aqueles 70 lá virou 500 mil, virou 1 milhão e assim por diante. E Faraó, olhando, ficou preocupado. Ele ficou preocupado, ele falou: eis que os filhos, né, que os hebreus, os filhos de Israel ia falar, mas eis que os hebreus, o povo hebreu, eles estão se multiplicando, eles estão crescendo mais do que, né, até mesmo mais do que a gente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos oprimir eles mais ainda. A promessa de Deus estava começando ali, que Deus fez para Abraão, que falou que ia ser como as estrelas do céu, como a areia do mar, a descendência de Abraão. E ali estava começando a se cumprir aquela promessa ali na vida daquele povo. Mas só que o Faraó começou a oprimir aquele povo, começou a castigar de uma certa forma aquele povo, impondo grandes tributos sobre ele. Aí eles tinham que trabalhar e sofrendo, porque eles tinham que trabalhar mais ainda, que era para pagar mais tributo. Mas mesmo assim, o que acontecia, irmãos, na palavra do Senhor? Quem lê a Bíblia sabe o que acontecia, mesmo Faraó oprimindo o povo de Deus. Quando a promessa de Deus começa a se cumprir na minha e na sua vida, o inimigo, ele não fica contente.
O inimigo ele vai procurar oprimir a minha e a sua vida. Ele vai procurar trazer situações que oprimam a minha e a sua vida. Mas isso não vai ser motivo da promessa de Deus continuar se cumprindo na minha e na sua vida. Aqui nós vemos aqui no versículo 13, que quanto mais, versículo 13 do capítulo 1, quanto mais o faraó oprimia aquele povo, quanto mais faraó oprimia, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, mais eles se fortaleciam. Por quê? Porque a promessa de Deus não podia ser anulada. A promessa de Deus não podia aqui voltar atrás. Aquele povo tinha uma promessa. Deus tinha feito a promessa a Abraão: a sua descendência será como a estrela do mar, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E essa promessa não poderia ser anulada. E olha o contexto e olha a situação que o povo estava. O povo estava numa terra estranha, num povo estranho, numa religião estranha, no costume estranho, mas a promessa de Deus se cumprindo. E a promessa de Deus, ela se cumpre na minha e na sua vida, independente de onde que estejamos. Deus, ele tem a promessa e tem o chamado na minha e na sua vida. E nós vemos aqui na palavra de Deus que Faraó ficou inconformado. Faraó ele falou: mas como pode um negócio desse? É a promessa de Deus, né? Muitas vezes Deus, ele tem promessa na minha e na sua vida, a aflição vem, a situação difícil vem, mas a promessa continua. A promessa continua acontecendo. Aí o inimigo fala: mas como pode um negócio desse? Pode, porque é a promessa de Deus. Pode, porque é a promessa de Deus. Aí o que Faraó faz? Ele completamente ali endemoniado, né? Porque o inferno não estava contente. O inferno falou: agora esse povo vai se engrandecer e vai cumprir, porque o diabo não quer que a promessa de Deus se cumpra. É simplesmente isso na minha e na sua vida. Então ele vai se levantar de toda e de qualquer forma e maneira para impedir. E assim como o faraó da época de José lá foi usado por Deus, esse estava sendo usado pelo diabo. Então Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer, né? Às vezes Deus manda até no diabo fazer alguma coisa. Deus é soberano. Então esse povo aqui estava, aí o faraó falou assim: então faz o seguinte, ele mandou as parteiras hebreias, duas parteiras da Hebreia, não vou falar o nome delas porque isso não é relevante aqui, mas ele manda duas parteiras, que eram parteiras das hebreias. Olha a ordem, é uma ordem satânica isso daí. E o inferno, ele tem ordem satânica a respeito da minha e da sua vida. Mas só que as promessas de Deus, ela não pode ser parada. Aí ele manda as parteiras matarem os filhos homens na hora do parto, e as mulheres deixarem com vida, porque os filhos homens que guerreiam, né? E eles estavam com medo, era disso. Era do povo se levantar, era do povo crescer, se juntar com os inimigos dele e derrotar os egípcios. Se isso fosse plano de Deus, ia acontecer. Que acontece do jeito que Deus quer. Mas isso não era plano de Deus. O plano de Deus era outros. O faraó estava pensando de outra maneira, mas o plano de Deus era outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tentou isso, só que as parteiras, acho que as próprias parteiras achou, mas que ordem mais, né, mais cruel. E elas inventaram um negócio lá que as hebreias eram mais fortes, que as crianças já nasciam antes delas chegarem. E Faraó não contente, outro decreto do inferno sobre a vida daquele povo. Que toda criança que nascesse, ele deu ordem ao povo lá, o povo é os soldados, né, principalmente, para que todas as crianças que nascessem do sexo masculino fossem jogado no rio Nilo. Fosse jogado no rio. Ali tinha crocodilo, tinha tudo quanto é tipo de perigo.
né? À noite tinha enxame de insetos, né? Venenosos e assim por diante. Então ele deu essa ordem, irmão. Agora os irmãos imaginam a perseguição no meio de uma promessa. Se a gente for analisar o contexto, é isso que acontece. Quando Deus ele tem uma promessa na minha e na sua vida. Deus tem uma promessa sobre a igreja que eu falo não é sobre essa igreja, é sobre a igreja de Cristo. E o inimigo ele quer impedir, porque ele vem para roubar, matar e para destruir. Mas veio Jesus, aqui nós estamos falando de Moisés, que é uma simbologia de Cristo. Mas só que veio Jesus, que hoje, naquela época ela era Moisés, hoje para nós é Jesus, que se consumou a salvação em Jesus, mas nessa época a salvação ali veio por intermédio de Moisés. E foi um terrível. Agora os irmãos imaginam e analisa comigo. Presta atenção no contexto em que nasceu Moisés, um homem chamado por Deus, né? Um homem desde o ventre escolhido, que nem eu, que nem você, que nem Deus falou para o profeta, né? Desde o ventre da sua mãe te chamei, as nações te dei para o profeta. E um homem, é nesse contexto todo que nasce Moisés. Moisés, o caçula, ali da tribo de Levi, filho ali de Arão e Joquebede. Ele nasce nessa época e já tinha nascido Miriam e Arão. Creio que Arão não passou por essa ordenança, porque ele estava vivo, né? E nasce Moisés nesse contexto, irmão. Nesse contexto de perseguição, nesse contexto de morte, nesse contexto de aflição, num dos piores momentos do povo de Israel no Egito, nasce Moisés. E o que eu quero dizer com isso, irmão? Não importa o contexto em que estejamos. O que importa é a promessa que Deus tem na minha e na sua vida. O que importa é isso. Às vezes nós nascemos numa família, né? Totalmente. Não foi o caso de Moisés aqui, mas nós nascemos numa família totalmente que não, esse não vai dar coisa aqui, né? Ou nós nascemos numa sociedade, ou num bairro, ou entramos numa escola, ou até na sociedade que vivemos hoje em dia, né? Totalmente ao contrário, né, do que uma criança poderia nascer. Ele nasce no meio de uma perseguição, no meio de uma aflição. Então não importa, irmão, o contexto da sua história, o contexto que você está no momento. O que importa é a promessa de Deus na sua vida. Nós vemos que Deus aqui, ele livrou Moisés. Ele livrou a vida de Moisés aqui. E Deus, ele vai livrar a sua vida. Ou seja, se você nasceu, né, numa situação totalmente atípica daquela para as promessas, numa situação atípica, para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida, numa situação até de morte aqui. Ou se você está, de repente, cai numa situação, não importa. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Aqui nasce Moisés aqui, vamos finalizar. E aqui nasce Moisés nessa situação. Aqui a mãe dele esconde, né, ele por 3 meses. Esconde ele lá não sei aonde. A Bíblia fala que ela esconde por 3 meses. Aí esconde por 3 meses essa criança. Só que ela não pôde esconder por mais tempo. Ela não pôde esconder aquela criança por mais tempo. Olha o desespero dessa mãe. Mas só que ele tinha promessa. Aí a mãe dele pega ele numa situação de desespero. A gente nem sabe explicar, né? Que ela faz... Ele fica 3 meses lá escondido. E daí ela faz uma arca, né, de junco, põe ele ali dentro da arca, protegido ali dentro da arca. Nós já vemos aqui uma simbologia, né, que ele fica 3 meses ali escondido, né, que ela esconde ele. 3, a gente vê na Bíblia que é símbolo de ressurreição, né? Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus 3 dias no seio da terra. E
E ele era a mesma coisa que ele tivesse ali vivendo de novo, pelo livramento que Deus deu para ele, porque era sair dali e morrer, era o decreto do faraó. Aí só que a mãe dele põe ele dentro da arca, símbolo de salvação, símbolo de livramento, símbolo de segurança, símbolo de vida. Ali põe ele ali dentro da arca e coloca ele no rio. Aí coloca ele no rio ali, aí ele vai lá na arca. Olha o livramento, primeiro livramento. Coloca ele numa arca. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Deus, ele está nos livrando em todo momento, cada situação. Coloca ele ali na arca, aí vai indo, as águas do rio vai levando. Aí quem que segue ali? Quem lê a Bíblia sabe. Você não vale, Paulo. Então, aí, irmãos, a própria irmã dele, né, não sei quantos anos tinha nessa época, que era a irmã mais velha, era a primogênita, né, da família, não sei se era criança ou adolescente, mas segue ali. Ali quando ele está no rio, Deus já livrou ele do rio. Ali tem crocodilo, ali tem todo tipo de perigo. Né? Ali, quando os egípcios iam fazer a irrigação ali, eles amarravam uma corda na cintura daquele que ia fazer a irrigação, para se um crocodilo fosse pegar ele, eles puxavam ele, porque o outro não podia entrar, senão o crocodilo ia pegar ele também. Então era um rio extremamente perigoso. Mas só que Deus, ele estava ali com as mãos, né, sobre aquela arca. Deus está com as mãos sobre a sua vida. Não importa o perigo, irmão. Não importa o perigo. É o chamado de Deus que importa. É a promessa de Deus que importa. Aí ele está lá. Aí na hora que ele está bem assim, estavam as donzelas na beira do rio, as donzelas da princesa. E a princesa, a filha do faraó, ia descendo sobre... As donzelas já estavam lá, na beira do rio. Ela já estava lá. A princesa veio depois. Mas quem avistou o cesto? Foi as donzelas ou foi as princesas? Foi a princesa, aliás. Foi a princesa, não foi? A palavra fala que a princesa avistou o cesto. Porque Deus, ele já estava concedendo mais um livramento ali na vida de Moisés. Porque se uma das donzelas visse aquilo ali e quisesse esconder, ela não ia ter poder para livrar a vida de Moisés. Ela não ia ter poder para convencer a Faraó de deixar Moisés com vida. Mas foi a princesa. Então, é assim, Deus, ele para livrar a minha e a sua vida, ele coloca pessoas. Ele coloca pessoas para nos ajudar. Ele coloca pessoas para nos livrar. E se você tem um projeto, Deus coloca pessoas certas para que esse projeto vá adiante. Só ora e fala para Deus colocar a pessoa certa no seu caminho. E Deus colocar aqui quem? A princesa. Ela desce, olha, vê Moisés chorando. Uma criança de 3 meses, claro que vai chorar, né? Até eu choraria no meio daqueles crocodilos. Então uma criança de 3 meses, irmão, ela olhou, acho que o sentimento de mãe aflorou ali, e ela se moveu ali de compaixão. Ela falou: é dos hebreus esse menino. Ela sabia que era dos hebreus. É dos hebreus. Mas mesmo assim, ele foi conservado. E ele foi ali conservado em vida, porque a princesa se afeiçoou, amou ele. Creio que quase como uma mãe. Miriam falou assim: eu vou chamar uma das hebreias, posso chamar? Né? Os irmãos conhecem a palavra. Aí ela chama a própria mãe do menino. A princesa pede para a mãe do menino criar ele, de Moisés. Ela cria ele até certo ponto, desmama, cria, volta e entrega para a princesa. E ele é criado no palácio como príncipe. Essa é a primeira fase da vida de Moisés. Essa é a primeira fase. Eu falei logo no início da pregação que nas nossas vidas tem várias fases. E nós não entendemos porque passamos por uma, passamos por duas, porque outra hora estamos lá em cima, outra hora estamos aqui, outra hora não estamos nem lá nem cá, estamos, mas na presença de Deus, que eu quero dizer, não é em cima do muro não. Estamos no meio termo, entendeu? E muitas vezes não entendemos, mas aqui começa a primeira fase da vida de Moisés, que a Bíblia fala pouco. A Bíblia só fala nessa fase que ele era príncipe. A Bíblia fala que ele certo dia, ele já tinha 40 anos, irmão. Então uma fase assim, né?
Muitas vezes as pessoas nem conhecem o que você passou na sua vida, mas você passou porque tinha que passar, e era plano de Deus, era projeto de Deus, e era Deus trabalhando. E ele passou ali os 40 anos, e nessa fase a Bíblia só fala que ele desceu, né? Ele saiu para ver, porque ele sabia de que povo ele era. Ele sabia que era dos hebreus. E ele sabia que o povo dos hebreus estava sendo, né, oprimido ainda. E ele ficou preocupado. A palavra do Senhor fala que ele se atentou para a opressão dos hebreus. E daí ele saiu ali, bem na hora que ele saiu, ele viu um egípcio oprimindo um hebreu. Ele vai, acho que entra em luta corporal ali com o egípcio, mata ele. Aí ele ficou com medo, escondeu o egípcio lá na areia, olhou para lá, olhou para cá, né? E achou que ninguém estava vendo nada. Outro dia tinha 2 hebreus brigando. Ele falou assim, mas por que vocês brigam? Vocês, né? Ele falou para o injusto. Ele chegou no injusto e falou assim, mas por que você oprime o teu irmão? É tudo do mesmo povo. E aí o injusto falou para ele, mas quem te pôs como príncipe sobre nós? Por acaso vai fazer comigo que nem fez com aquele egípcio? Aí ele ficou com medo, né? Ficou com medo e chegou até o ouvido do faraó. O faraó procurou matar ele e ele fugiu. 40 anos. Fugiu para Midian e foi ali para o deserto de Midian. Chegando lá, a palavra fala que quando ele fugiu, a palavra já entra logo que tinha 7 moças ali. As moças estavam tirando água para dar aos animais, e os pastores lá, cruel lá, de ovelhas, queria mandar as moças embora, estava maltratando elas. Ele se levantou a favor das moças, protegendo as moças. Aí nós vemos aqui já 3 episódios em que Moisés se levanta a favor de alguém, a favor do hebreu contra o egípcio, do hebreu contra o hebreu, e ele foi no injusto, porque ele tinha senso de justiça. Ele não gostava de ver injustiça. Aí ele se levantou ali e protegeu as moças. 3ª vez. Ele não gostava de ver injustiça. E Deus só estava olhando tudo isso. Porque Deus, quando ele vai chamar alguém para liderar, Deus começa a olhar, verificar a conduta e as características, para que aquela pessoa venha liderar e venha ser líder. Então uma das características que Deus observou, ele tinha muitas, é claro, mas uma delas foi o senso de justiça. O líder, ele tem que ser justo. E aqui Deus viu em 3 situações que Moisés, né, quis defender, quis agir com justiça. E Deus, aqui a gente entra na terceira, na segunda fase da vida de Moisés, que ali em Midian, né, ele defende a moça, casa com uma que se chama Zípora, eu acho. Casa com uma moça, uma das moças, né, conhece o futuro sogro, vai lá na casa dele, ele manda as moças chamar ele, chama o rapaz lá, né, vamos retribuir a bondade dele. Eu estou parafraseando o que está escrito na Bíblia, não é exatamente com essas palavras, mas ele falou assim, chama o Moisés lá, ele não falou Moisés também, que ele não sabia o nome, chama o rapaz lá. Aí ele chamou, elas chamaram, ali acabou né, ficando o sacerdote lá de Midian, ele era sacerdote de Midian, o Jetro, né? Daí ele acabou dando uma das filhas, ele casou, teve 2 filhos, né, Gerson e Eliezer, e ali passou a segunda fase da vida de Moisés. Então não fala muito, irmão. Nós vemos aqui que não fala muito. Ele parecia que já estava finalizado ali, que ele ficou no Egito 40 anos, teve que fugir, aí foi lá para Midian, casou, teve 2 filhos, virou pastor de ovelhas ali do sogro dele, e ficou ali. Até parecia que já estava tudo, já estou acabando, parecia que já estava tudo finalizado na vida de Moisés.
Mas um certo dia, quando o rei do Egito lá que queria matar ele, morreu, e Deus se atentou. Aliás, Deus já tinha se atentado faz tempo, desde quando chamou, né, Moisés, desde quando Deus estava levantando aqui Moisés bebê, Deus já tinha se atentado para a aflição do povo. Porque às vezes nós estamos, né, em situação de aflição, estamos clamando a Deus, e Deus está agindo. E nós pensamos que Deus não está agindo. Nós pensamos que Deus não está agindo. Mas Deus estava agindo. Só que passou aqui 80 anos. E Deus estava agindo desde quando Deus chamou Moisés. Desde quando Deus livrou Moisés ali com 3 meses, Deus já estava ali com o plano de libertar, de libertar o povo da opressão. Então é assim, irmão. Às vezes estamos orando, mas tem a maneira, tem a hora, tem o dia certo de Deus agir. Tem a hora certa de Deus agir. E aqui Moisés, aqui em Midian, com 80 anos de idade já tinha se passado 40 anos da vida dele de Midian, em Midian. Então ele viveu no palácio como príncipe, viveu ali como pastor de ovelhas ali em Midian, e Deus chama ele. Aí nós entramos no capítulo 3, que é já uma outra pregação, que Deus chama Moisés ali no meio da sarça ardente, chama ele pelo nome ali, né? E o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo da sarça, foi a sarça que não se consumia. O que chamou a atenção foi qual que é a estrutura dessa sarça que não se consome. Aí ele foi ali para ver aquela grande visão que ele falou. Deus, ele tem as suas maneiras de chamar a mim e a sua atenção. Deus muitas vezes chama a atenção da gente com coisa simples, às vezes com coisa sobrenatural. Deus fez isso muitas vezes na minha vida, ou com coisa simples ou com coisa sobrenatural. Mas Moisés foi lá para ver aquela grande visão, e Deus, ele chama Moisés pelo nome. Então essa noite Deus te chama pelo nome. Deus fala, Moisés, Moisés. Aí Moisés falou, eis-me aqui. Não, eis-me aqui não. Deixa eu ver, peraí. Vamos ler para não falar besteira. Ele disse, eis-me aqui, é isso mesmo. Aí ele disse, eis-me aqui. E ele não conhecia Deus ainda, mas mesmo assim ele falou, eis-me aqui. E Deus aqui falou com ele sobre a aflição do povo, e chamou ele para essa obra e falou para ele, o eu sou que te chama para essa grande obra. O Deus Todo-Poderoso que te chama para essa grande obra. Aqui começa a grande e verdadeira trajetória da vida de Moisés. Os irmãos veem aqui, eu fiz uma anotação cronológica aqui, que os primeiros 40 anos da vida de Moisés vai de Êxodo 2, do 1 ao 15, pouca coisa. Os outros 40 anos de Midian vai de Êxodo 2, 16 a 4, 28, quando ele volta para o Egito. E aí aqui tem o chamado, aqui é onde que a gente está lendo, aqui em Êxodo 3, no Monte Horebe. E os outros 40 anos seguintes, ele vai do Êxodo 12, 37 a Deuteronômio 35, assim onde que ele morre ali e não vê a terra prometida, porque Deus falou que ele não ia ver. Os irmãos lêem a Bíblia e procuram saber por quê. E nessa fase aqui, ele foi chamado como o grande libertador, general, líder. E essa fase aqui é a fase que mais fala, que mais relata sobre a vida de Moisés. Foi a vida mais importante, foi o momento mais importante da vida dele. O resto foi tudo preparação. Então, irmãos, entenda um negócio. O momento mais importante da sua vida é quando Deus te chama para um grande negócio. E Deus, ele está te chamando para um grande negócio. Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te chamando para... Às vezes você acha que é pequena, mas aos olhos de Deus é grande. E muitas vezes Deus está te dando essa que você acha pequena, mas de repente Deus tem uma maior na frente, que a palavra de Deus fala, ser fiel no pouco, te porei sobre o muito. Não é assim que a palavra de Deus fala? Então nós vemos aqui que a fase mais importante, que mais relata a história da vida de Moisés mesmo, escrita
as vitórias que ele teve, os reis que ele destruíram, os milagres que aconteceu, travessia do Mar Vermelho e por aí afora. É só ler o livro de Êxodo, coisa tremenda Deus fez ali, através da vida dele. Quando Deus chamou ele, quando Deus falou, eu sou, te enviou. E o eu sou, te envia nessa noite. Quando alguém te perguntar, mas quem te enviou? O eu sou, que é Deus, e Jesus e o Espírito Santo, que é uma pessoa só. Amém? E as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor Jesus.